Boa noite, programa Conexão Armênia número 98, dia 25 de abril de 2024. Semana onde nós rememoramos 109 anos do genocídio armênio. 109 anos que o povo turco tenta nos eliminar da face da terra. 109 anos de genocídio. Use a frase que quiser. O genocídio não terminou em 1915. E para muitas pessoas que se interessam sobre o tema, durante as lives que nós fizemos no programa e também através do canal do Rogério Nitablian, o programa de hoje tem a missão de explicar um pouco mais do que foi este fato atroz da história do mundo. Vamos também explicar para vocês por que o tema genocídio é tão atual e tão importante de ser discutido. Então, para a gente começar o programa de hoje, vou levar vocês para um momento muito bonito que a Juventude Armênia do Brasil fez na Avenida Paulista. Foi um flash mob de conscientização há alguns anos atrás para mostrar para o povo brasileiro este capítulo da história da humanidade. Vejam vocês como a Juventude Armênia aqui no Brasil luta pelo reconhecimento do que aconteceu com os nossos bisavós. 24 de abril 1915 começa a perseguição a quem resiste. 24 de abril 1915 24 de abril 1915. Você precisa saber do genocídio armênio, do genocídio armênio, do genocídio armênio. Tamzara hay tamzara inch gegli tamzi sires tamzara hay tamzara tgadulus na keres tamzara hay tamzara inch gegli tamzi sires tamzara hay tamzara le 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 tamzara tamzara hay tamzara le 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 tamzara tamzara hay tamzara. Asılmış duvana, surtmaru tasara.
برنله هایفه حسی سارغا ترک زنگی گا بیکوز کایمنا الگیره چک مورنا حسون مشنوغانه سرگارو تساره پاپری شیرینه چک دونی ترشانه Aqui no Brasil, como parte da diáspora que está espalhada pelo mundo, sempre tentamos fazer a nossa parte. Esta semana, diversas celebrações ocorreram na cidade de São Paulo e ainda tem mais. Começamos na semana passada com a grande oportunidade que a vereadora Cris Monteiro nos deu na Câmara Municipal de São Paulo, onde a professora Lucineia Rezarian e o embaixador Armênio Ganyan tiveram a oportunidade de demonstrar para a Secretaria de Relações Internacionais da Câmara de São Paulo sobre este tema tão importante. No domingo, dia 21, tivemos uma missa na Igreja Apostólica Armênia de São Paulo, assim como na Igreja Católica Armênia de São Paulo, assim como na Igreja Evangélica Armênia de São Paulo e na Igreja Irmãos Evangélicos Armênios. Depois da missa, como todos os anos acontece, existe uma procissão até um monumento dos mártires armênios, ali na Avenida Santos Dumont, aqui em São Paulo, do ladinho do metrô Armênia. Veja como foi esta homenagem. Semana passada, também tivemos uma palestra na PUC, ontem, dia 24, uma palestra na FIG, bem como um ato ecumênico na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde nós temos a alegria de termos um espaço doado para os armênios de São Paulo, com um Hatkar, que é uma cruz de pedra, um símbolo cristão eterno da Armênia. Hoje, dia 25 de abril, é o nosso programa. E amanhã estou convidando você para uma sessão solene na Assembleia Legislativa de São Paulo, às 7 horas da noite, liderada pelo deputado Danilo Balas. Venha prestigiar esse momento
Apoie o povo armênio no Brasil, mostre que você é solidário com a causa e que você não compactua com genocídios de nenhuma forma. Sua solução tecnológica está na Cistécnica. Poderosos computadores, roteadores, monitores de alta definição, cabos de rede, câmeras de vigilância, celulares e dispositivos móveis. Produtos duráveis de marcas renomadas a preços acessíveis. Entre já no site e aproveite o frete grátis. Mas afinal, o que foi o genocídio armênio? Antes de eu te fazer qualquer convite, eu tenho que explicar um pouquinho sobre essa história. Vamos ver. Em 1915, os armênios estavam sob o domínio do Império Otomano, onde eles haviam vivido por séculos com os turcos e outras minorias étnicas. Entretanto, eles eram discriminados e não gozavam dos mesmos direitos de cidadania. Eles começaram a questionar esta realidade, demandando maior autonomia e condições iguais, dentro de um Império Otomano que estava em declínio e desmoronando. O movimento político de jovens turcos havia deposto o Sultão Abdul Hamid, o autor dos massacres contra os armênios, e vinham com promessas de liberdade e igualdade. No início, os armênios se empolgaram com a mudança, mas logo este grupo que já estava no poder mergulhou em nacionalismo extremo e uma ideologia pan-turquista. Eles pretendiam realizar uma limpeza étnica em todos os territórios de seu controle, para manter apenas a raça turca, expelindo outras minorias, principalmente armênios e outras nações cristãs, como gregos e assírios, contra os quais havia uma grande aversão. Para fazer isso, idealizaram uma solução final. Forçaram um êxodo em massa para os desertos da Síria, em caravanas da morte. Muitos foram assassinados nas formas mais terríveis, outros morreram de fome e inanição. Mulheres e jovens eram estupradas e humilhadas de todas as formas. Como consequência deste genocídio, 1,5 milhão de pessoas morreram por causa de sua etnia e identidade cultural. Este crime contra a humanidade ainda permanece impune, porque mesmo 100 anos depois, a Turquia se recusa a reconhecer e reparar, apesar das inúmeras evidências históricas e governos do mundo que acompanham este pedido por compensação. Todo 24 de abril, armênios do mundo se mobilizam demandando memória, verdade, justiça e compensação. Eu gosto de explicar as coisas de uma forma simples, porque livros de história muitas vezes contam as coisas de uma forma muito profunda. E o que as pessoas realmente precisam saber é um fato rápido, prático e conciso. O que foi, por que aconteceu e como ocorreu. Em 24 de abril de 1915, teve início o genocídio armênio, planejado e executado pelo Estado turco. Entre 1915 e 1923, 1,5 milhão de armênios foram deportados e massacrados dentro do Império Otomano, continuando os massacres dos anos anteriores em que morreram mais de 300 mil armênios. A noite de 24 de abril de 1915 constituiu na prisão e assassinato de líderes políticos e intelectuais armênios e depois na deportação da população para o deserto, onde sofreram tortura, estupro e assassinato, ou morreram de fome e desidratação. Os massacres continuaram sob o governo de Mustafa Kemal Atatürk, fundador da atual República da Turquia, e que iniciou a política estatal de negação do genocídio, que continua até hoje. O jurista Rafael Lemkin cunhou o termo genocídio em 1943 com base na experiência armênia e no que aconteceu durante o Holocausto judeu nas mãos do nazismo. Nesta base, as Nações Unidas aprovaram a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio em 1948. A diáspora armênia em todo o mundo, proveniente de refugiados e sobreviventes do genocídio armênio, luta pelo reconhecimento e reparação do genocídio perpetrado e negado pela Turquia. O mesmo plano de extermínio contra o povo armênio foi levado a cabo pelo Azerbaijão em Artsakh, Nagorno-Karabakh. Durante a sovietização da região, no final da década de 1920, a região predominantemente armênia de Artsakh fazia parte da recém-criada República Armênia.
Em 1921, por decisão de Stalin, o território ficou sob o domínio administrativo do Azerbaijão. Durante anos, a população armênia sofreu discriminação por parte das autoridades do Azerbaijão. E a partir de 1988, formou-se um movimento massivo para obter a independência do Azerbaijão, ao qual as autoridades responderam com pogromos e massacres contra a população democrática armênia. Em 1991, Artsakh declarou sua independência sob os mesmos regulamentos que todas as antigas repúblicas soviéticas. O Azerbaijão iniciou uma guerra que durou de 91 a 94, quando eles foram forçados a assinar um cessar-fogo. Em 2020, durante a pandemia de Covid, o Azerbaijão iniciou a Segunda Guerra contra Artsakh com o apoio da Turquia. Entre 27 de setembro e 9 de novembro de 2020, o Azerbaijão bombardeou a população civil e cometeu numerosos crimes de guerra documentados pelos próprios soldados racistas do Azerbaijão para zombar dos massacres armênios. Decapitações, mutilações, tortura, estupros e assassinatos de civis e prisioneiros de guerra ficaram impunes após a vitória do Azerbaijão, que ocupou a maior parte de Artsakh antes mesmo de assinar um cessar-fogo. Entre dezembro de 2022 e setembro de 2023, o Azerbaijão bloqueou o corredor Pertzor de Latim por 10 meses e manteve a restante população de Artsakh, 100 mil pessoas, sem alimentos, bens básicos e cuidados médicos, com a interrupção de serviços essenciais. O Azerbaijão não cumpriu impunemente as determinações do Tribunal Internacional de Justiça, que determinou que deveria abrir o corredor, enquanto o especialista em direito internacional Luiz Moreno Ocampo, primeiro procurador do Tribunal Penal Internacional, emitiu um relatório no qual ele descreveu o bloqueio como um genocídio. Em setembro de 2023, o Azerbaijão lançou um ataque contra a população civil de Artsakh após 10 meses de bloqueio e foram forçados a fugir para a Armênia. O Azerbaijão, não satisfeito com a limpeza étnica, continua a atacar e ameaçar a Armênia até hoje. O genocídio armênio nunca terminou. Foram 109 anos de genocídio. Mas, pasmem vocês, ainda existe uma sobrevivente do genocídio. E semana passada, ela recebeu uma linda homenagem nos Estados Unidos. Mary Vartanian tem 110 anos. Ela nasceu bem no meio do genocídio. E esta mulher ainda está viva. Quais será que são as memórias que ela carrega? Vejam só, Mary Vartanian. Mary Vartanian pode estar próxima dos seus 110 anos, mas estava cheia de espírito esta semana quando foi homenageada na Câmara dos Deputados de Massachusetts, como parte da celebração dos 109 anos do genocídio armênio. Ela é uma sobrevivente e foi homenageada pela manutenção da cultura armênia, bem como sua ética de trabalho, que conquistou o respeito e carinho da comunidade. Ela nasceu durante o genocídio e sobreviveu. Nos anos 70, ela foi para os Estados Unidos, criando sua família em Massachusetts. Ela participou das celebrações do genocídio na Câmara todos os anos, mas agora recebe esta honra tão especial, cantando o hino nacional armênio pelas crianças da escola armênia de Watertown. Também houveram discursos de políticos armênios que dedicaram esta data ao orgulho e perseverança deste povo. Pessoas como Mary foram homenageadas. Qual o seu segredo para uma vida tão longa? A família disse que ela manteve um senso forte familiar e cultural. Por isso, eu sempre digo, temos pouquíssimas pessoas nas nossas famílias que ainda podem nos contar um pouco desta história. Você, que naquela reunião de família tem uma tia que fala bastante e você sempre foge dela. Essa é a sua oportunidade, porque o genocídio não se trata apenas de matar pessoas, mas se trata também de apagar a sua história, apagar monumentos, apagar provas de que essas pessoas viveram naquele local. Então, a partir do momento que a memória está viva nas nossas mentes e nos nossos corações, é impossível negar que isto ocorreu. É nossa obrigação, como sobreviventes, conhecermos a fundo o que aconteceu com a nossa família. Você não quer saber de onde você veio? Se você não souber isso, você nunca vai saber para onde você vai.
Sabe aquelas esquisitices que às vezes você tem? Você só vai poder entender se você compreender o que aconteceu com a sua avó, o que aconteceu com seu bisavô, quem eram eles, onde eles viviam, quais eram os costumes do local. Isso te traz uma sensação de pertencimento e identidade. Se você gasta dinheiro com terapias, está jogando tudo fora. Tudo que você precisa é saber um pouco da história da sua família. Pega aquela tia que fala bastante, senta na frente dela e faz ela contar como que a mãe dela veio parar no Brasil. O que aconteceu com eles? Eram ricos? Eram pobres? Perderam o que tinham? Como foi? E aí sim, você vai poder se entender muito melhor. Se eu conseguir plantar essa semente dentro da curiosidade de cada jovem armênio aqui no Brasil, já estou fazendo a minha parte. E você, se for procurar mais a respeito, também. Por isso, hoje, a gente vai trazer para vocês alguns testemunhos reais, já que os turcos insistem em negar que eles fizeram isso tudo. Tá aí para vocês a prova real. Meu nome é Eduardo Marsbanyan, sou a segunda geração no Brasil, terceira de sobreviventes, exatamente. De onde vieram meus antepassados? Vieram de vários lugares, vieram de Erzurum, Istambul, Maraş. O meu avô, por parte de pai, que estava em Erzurum, ele foi para o Egito. Do Egito, ele ficou um tempo lá, trabalhou na Cruz Vermelha, e aí ele foi para Istambul, onde ele conheceu a minha avó. Eles se casaram lá e vieram para o Brasil. Do lado da minha mãe, o meu avô, ele era de Maraş. A família dele fugiu de Maraş, foi para o Líbano, e do Líbano o meu avô veio sozinho para o Brasil. Ele trabalhou aqui por um bom tempo, juntou dinheiro e trouxe os irmãos e a minha bisavó para morar aqui no Brasil. Na verdade, a tentativa de fugir da dor, eles simplesmente não contavam os detalhes, né? Não entravam nesses pormenores aí. Mas a gente sabe o que aconteceu. Aconteceu realmente. Não foi que a gente decidiu sair de lá e assim, todo mundo saiu de lá por quê? Por que sairia de um lugar que estava tudo tranquilo? Estava tudo bem, né? E tem muito mais armênio fora da Armênia hoje do que na Armênia. Então, nós somos 8 milhões fora e 3 milhões dentro. E lembrar que tinha 2 milhões na Turquia durante o genocídio e 1,5 milhão foi morto. Meus bisavós, eu sou a quarta geração, então, de sobrevivente. Meu bisavô, eu cheguei a conhecer o bisavô e bisavó do lado de mãe. Eles vieram da cidade de Sis. Meu bisavô veio via Alexandria, minha bisavó veio da Turquia. Foram para o Líbano, se casaram no Líbano, acredito, não tenho informação. Minha avó, né, a mãe da minha mãe, nasceu no Líbano. E acredito eu que vieram para cá via França, não tenho certeza. Eu tenho certidão Nansen, se vocês não conhecem, dê uma pesquisada. Se der tempo, eu mostro uma foto do que é uma certidão onde principalmente a França dava para os apátridas, né, que estavam saindo de lá para vir para outro país, e eles vieram... A maioria saiu com laissez-passer, né? Para sair, é um documento, para quem não sabe, é um documento que você pode sair do país, mas isso não te garante o direito de voltar. Meus pais foram a mesma coisa, mesmo tendo nascido nos países dos quais eles saíram. Eles não eram imigrantes, eles não estavam de passagem, eles seriam cidadãos. Imagina você nascer no Brasil e o dia que você precisar ir para algum lugar, fala, tá aqui o papel, só de ida, você não pode voltar. E eles vieram. Depois dele, do lado que casou com a minha avó, meu avô, esse eu não tenho nem informação, porque ele veio, a princípio, sozinho. Tem uma carta que fala que ele veio acompanhado de um irmão, eu não tenho certeza. Mas ele chegando aqui, ele não podia desembarcar, porque ele estava sozinho no navio.
E aí uma família da Argentina adotou ele, por assim dizer, então meu sobrenome, Chobanian, Meu nome é Florinda Manuchakian. Aumenta um pouquinho, Sou da primeira geração de armênios nascidos no Brasil. Minha família toda veio de Marash. A história que eu tenho para contar sobre o genocídio é que o irmão do meu pai, um jovem de 23 anos chamado Mofses, foi degolado pelos turcos e era normal eles passarem pelas ruas da cidade mostrando a cabeça da pessoa que foi degolada. A minha avó estava na janela, soube que ia passar a cabeça de um soldado e ela comentou com meu pai: coitada da mãe dessa pessoa. E era o próprio filho dela. Meu pai, cauteloso, pediu para ela sair da janela, não vamos ver esta cena. Como posso negar que houve o genocídio? Bom, boa noite a todos. Eu sou o Ebert Canroyan, eu sou neto de Yervant Canroyan, filho de Gilberto Avedis Canroyan. A minha família chegou aqui no Brasil logo no começo do genocídio, em 1915 mesmo, né? Por intermédio do meu avô, ainda criança. Meu avô veio resgatado por uma fragata francesa de um orfanato, né? O vilarejo igual do filme da Promessa, quando eles entraram nos barquinhos que os franceses vieram buscar. Exatamente, assim como muitas outras famílias, né? Isso, de certa forma, nós devemos, de alguma maneira, aos franceses, né? Que ajudaram a resgatar muitos armênios aí, né? O meu bisavô, né? Pai desse meu avô, ele, depois de ter a família devastada, conseguiu salvar apenas um filho, né? Deixou esse filho, meu avô, aos cuidados de um padre, né? E esse padre levou o Yervant Canroyan, meu avô, para um orfanato na beira do litoral, né? E meu avô, ele, por ter estudado na Constantinopla, ter estudado na Turquia, ele falava turco e ele conseguiu se infiltrar no exército turco através da força, né? Ele achou um soldado turco sozinho, ele conseguiu lutar com esse soldado, né? Até o fim da vida desse soldado, tomou dele o uniforme, né? A gente tem a insígnia desse uniforme de soldado Tchukiri. Então ele, com a roupa desse soldado, ele se infiltrou nesse pelotão turco, sabendo falar turco, e conseguiu ajudar a libertar alguns armênios que iriam para a execução. Então, quando um grupo de armênios era capturado num vilarejo e levado para o mato, para a selva, para ser executado, esse meu avô se encarregava, se intitulava: não, eu vou fazer essa execução. E quando ele chegava lá, ele libertava esses armênios, dava para o litoral e mandava os armênios zarpar para o litoral. E muitos deles conseguiam chegar lá resgatados pela França, pelas fragatas aliadas do eixo da Primeira Guerra Mundial. Até hoje, a minha família, de maneira um pouco saudosista, ainda tem essa insígnia desse soldado Tchukiri e a adaga dele guardada, né? Eram bem-sucedidos, tinham seus negócios, tinham dinheiro, então pensaram uma maneira bem planejada tirar os armênios da frente. Meu bisavô falou: não, eu não vou deixar o meu povo. Meu avô, não sabendo o que fazer, falou: então pega esse dinheiro, e deu um pouquinho de um saquinho, não sei exatamente, deu o dinheiro para ele. Meu bisavô falou: não precisa me dar isso, porque para onde eu vou, eu não preciso de dinheiro. Foi parte da minha mãe, contava que ela também, ela era muito pequenininha, e quando aconteceu o genocídio, uma família vizinha acolheu eles, e eles dormiam de dia para não fazer barulho, e ninguém percebia que eles eram uma família armênia, viviam no porão, dormiam de dia e ficavam acordados de madrugada, comendo e bebendo, para os turcos não perceberem que tinha uma família armênia naquela casa. Quando eu cheguei na escola armênia, eu pude conhecer o que foi o genocídio, a cultura armênia, e a partir desse momento eu comecei a perguntar mais para minha avó o que
foi o genocídio, o que a história da família dela. Eu sou descendente de armênios por parte de mãe, tanto o pai dela quanto a família da mãe dela veio de Marash. Um momento que aconteceu que o meu bisavô foi pro deserto, e aí ele viu a mãe dele sendo morta, e ele teve que comer fezes de cavalo, porque ali não tinha comida, não tinha bebida, porque não foi do dia para a noite que aconteceu o genocídio armênio, não foi algo que aconteceu há muito tempo antes, veio acontecendo desde 1800, quando teve um massacre preventivo por outro sultão, e é tudo muito programado. Imagine que você, num determinado dia, tivesse que sair às pressas carregando uns poucos pertences da terra e da cidade que você e seus milenares antepassados habitaram. Imagine ainda que você não sabe para onde vai, enganado por falsas promessas de que haveria uma revolução e você teria que sair correndo para atingir uma outra cidade. Imagine ainda, de forma tenebrosa, que essa cidade nunca chega e que você só se vê diante do deserto e que aos poucos sente que vai morrer. Pois é, há um pouco mais de 100 anos atrás, um povo inteiro, o povo armênio, sentiu isso. Portanto, no dia 24 de abril, nós celebramos todo o martírio de um povo que, enganado, vilipendiado, humilhado, sofreu pelo simples fato, pelo simples crime de pertencer a um povo milenar. Falar do genocídio armênio é falar também de todos aqueles genocídios da história, que souberam humilhar e perpetraram a maldade e as injustiças humanas. A ideia de genocídio, proposta no final da Segunda Guerra, implica justamente em refletir sobre toda a barbárie feita contra um povo simplesmente por ser o que aquele povo é. Portanto, nesse dia 24 de abril, sendo você armênio ou não, pense, reflita, para que nunca mais um genocídio como o genocídio armênio aconteça na face da terra. Bom, na Armênia existe um monumento chamado Dzizernagapert, que é onde reside a chama do fogo eterno. O fogo lá fica aceso 24 horas por dia. Se você for visitar a Armênia, você pode ir lá, depositar a sua florzinha e saber que neste local aquela chama fica acesa para sempre lembrar as pessoas do que aconteceu. Este monumento possui 12 colunas, que são as colunas de cada região onde os armênios foram massacrados. Ali, quando você caminha, existe um paredão, e nesse paredão existe o nome de cada região. A maioria dos descendentes de armênios que vão visitar correm lá, procuram a partezinha onde tem a sua família e tiram uma foto embaixo, que é para dizer: nós saímos daqui e nós estamos vivos, viemos aqui comprovar isso. Se você tiver a oportunidade de ir visitar a Armênia, fica aqui o convite, vem comigo, eu te levo lá e você vai sentir uma emoção indescritível, mesmo que você não seja armênio. Você já pensou no simbolismo que um papel feito de flor pode ter? Eu estou aqui no Museu Memorial do Genocídio Armênio, em Yerevan, capital do país, no dia 24 de abril de 2024. O 24 de abril é o dia da memória do genocídio, que lembra das vítimas do genocídio cometido pelos turcos durante o Império Otomano em 1915. É uma data de memória e luto aqui na Armênia e por toda a comunidade armênia ao redor do mundo. Vocês estão vendo nas imagens que as pessoas seguem em procissão até o memorial durante o dia inteiro, carregando flores e coroas de flores que são depositadas na chama eterna que simboliza a memória do genocídio. Governos e delegações estrangeiras também mandam as suas coroas de flores nesse dia de memória. E você pode se perguntar o que acontece com as flores. Os caules viram adubo para o solo do memorial e as flores viram papel. 1 quilo de flor vira 40 folhas de papel, que é utilizado para cartões de memória desse dia e principalmente para diplomas, simbolizando o futuro da nação pela educação a partir dessa data de memória e de luto. Esse é um dia bastante importante aqui na Armênia. Eu já fiz um vídeo da procissão do genocídio ano passado aqui no Instagram. Vou deixar na descrição algumas sugestões de materiais. Se você gostou, aprendeu alguma coisa, compartilhe esse vídeo importante, segue aqui e muito obrigado. Olá, Vartinê, Conexão Armênia. Eu aqui de novo, Comunidade Armênia do Brasil. Eu queria
dizer uma mensagem aqui para vocês que ainda não estiveram aqui na Armênia. No DNA de vocês, independente se for colhido agora ou daqui a 100, 200 anos, identificar que é armênio, tem toda a história, cultura e tradição do seu povo. Mas você que não esteve aqui ainda, a internet, os livros, os filmes não são capazes de preencher o seu espírito de armenidade como tá aqui nesse momento. Sentir o cheiro da terra, sentir o cheiro das flores, tocar na neve da Armênia e estar interagindo com o povo, com a cultura, ser tão bem acolhido. Eu que nem sou armênio, que nem falo armênio, sou acolhido aqui tão bem que eu me sinto em casa aqui na Armênia. Então, com certeza aqui é o seu país, é o seu lugar. Cresça as suas raízes aqui, coloque os pés aqui na Armênia, coloque os pés e as mãos na sua cultura para se enriquecer e se engrandecer ainda mais o seu espírito de armênio. Porque quanto mais fortalecido o seu espírito, sua mente, o seu coração tiver alimentado da sua cultura, do cheiro do chão, do cheiro das flores, do contato com o povo, do cheiro do povo armênio, em momentos como esse, mais você vai estar preparado para defender o seu povo como for. Né? Quem sou eu para dizer alguma coisa, mas eu acho que eu deveria deixar essa mensagem para quem acha que não precisa vir para cá, para a Armênia, conhecer a história, a cultura, sentir o cheiro da terra da Armênia. Eu vim de um país do Brasil, 500 anos de história, eu sou a mistura de vários povos, que eu sou uma identidade de várias identidades. Eu não tenho um país de origem, minha mistura me faz brasileiro, uma história de 500 anos. E quando eu chego aqui na Armênia, mergulho na história, mergulho na cultura, mergulho na tradição e no amor desse povo, me dá uma compreensão maior de mundo, e de existência e de missão, com mais de 5.000 anos de história, de construção de um país, construção de um povo, construção de uma identidade. Então, eu quero agradecer aos armênios que lutam, tanto aqui quanto da diáspora, para manter a Armênia tão bela, tão viva e tão linda. E que os armênios que não vieram ainda aqui na Armênia, que venham, porque isso vai dar muito mais força para lutar e defender a sua pátria, a sua história e a sua cultura que é tão ameaçada. Estou aqui fazendo o que eu posso. Então, Vartinê, beijo para você, beijo para toda a cultura armênia, toda a armenidade do Brasil e de quem essa mensagem chegar. Seja armênio. Este monumento abriga um museu, que é o Museu do Genocídio Armênio. Você pode visitá-lo online através deste link. E lá existem, inclusive, acervos e visitas que podem ser vistas pela internet. Se você tem interesse, acesse o link. Se não, fique conosco, porque a gente sempre vai falar sobre o assunto. Fala que é um assunto muito atual. Nesse programa, por incrível que pareça, 109 anos depois, eu tive a oportunidade de esbarrar em jovens
que estavam distantes da comunidade armênia, mas que, ao me conhecer, despertaram algo dentro deles e tiveram o interesse de conhecer um pouco mais sobre a sua história. E esse é o maior presente que eu posso ganhar nessa celebração de 109 anos. Quando a gente consegue reaproximar uma semente que estava longe, essa árvore vai dar frutos. E o Conexão, que nasceu com o propósito de falar sobre todas as coisas que acontecem na Armênia e poucos conhecem aqui no Brasil, mais uma vez sente que está alcançando a sua missão, quando consegue trazer jovens assim, inclusive para nos ajudar no Conexão Armênia. Conheci 2 jornalistas essa semana que vão começar a contribuir com o programa a partir de agora. Essa menina maravilhosa, que já é jornalista, está acabando o seu TCC sobre genocídio armênio, a Milena Tashdi, porque a família dela teve que tirar o Ian, ela seria Tashdian, vai mostrar para vocês por que o tema genocídio é tão recorrente e atual nos dias de hoje. Olha só. A Armênia está sendo obrigada a conceder mais terras? Fica até o final desse vídeo que a gente vai te explicar. A Armênia está sendo forçada a conceder mais terras? No último final de semana, a Armênia e o Azerbaijão anunciaram que concordaram em delimitar parte da fronteira na região de Tavush. Muitos têm criticado o acordo, afirmando que, na verdade, a Armênia estaria concedendo mais terras sem receber nada em troca. Mas vamos entender o porquê disso. A fronteira administrativa fica na região entre a Armênia Soviética e o Azerbaijão. Na época do colapso da União Soviética, ambos os lados avançaram além dessa fronteira em várias partes ao longo do limite. Durante a Guerra de Artsakh, 2020, o cenário não foi diferente. Entretanto, agora, a Armênia concordou em ceder parte desses territórios específicos que estão sob seu domínio ao Azerbaijão. O problema é que agora, essa decisão pode não só colocar as forças do Azerbaijão a uma distância estratégica para ataques das aldeias armênias, como também pode forçar a Armênia a desistir de infraestruturas primordiais de sua nação, como algumas estradas e pontes. Sabemos que, como parte do acordo intencional, o Azerbaijão não vai desistir tão cedo do território que a Armênia afirma ter ocupado nesta região específica. O primeiro-ministro da Armênia já se pronunciou e admitiu que o país precisa ceder parte desses territórios se quiser evitar a guerra. No entanto, ao mesmo tempo, o governo também afirma que o acordo da fronteira com o Azerbaijão é uma das principais medidas para trazer uma segurança extra para a região e manter a paz. Moskepar fica em Tavush, na Armênia. Junto com Kirans, Perkaperi e Bahanis, faz parte das terras que o Azerbaijão exige sob a ameaça de uma nova guerra. A concessão significa um desastre de segurança nacional e colapso de comunicação para a Armênia, uma vez que perderemos a conexão com a Geórgia. Perderemos acessos às igrejas e cemitérios, bem como a agricultura como fonte de renda. O governo da Armênia concordou em entregar estas terras também, acreditando nas falsas promessas do governo genocida do Azerbaijão, que tortura e mata de fome prisioneiros armênios detidos ilegalmente. Os aldeões protestam dia e noite na busca de proteger suas terras ancestrais. De novo, esta não é uma questão que diz respeito apenas a esses 4 vilarejos. Ameaça a integridade e segurança nacional. Tavush é o forte impenetrável do noroeste da Armênia. É nossa linha de defesa. Defenda Moskepar, defenda Tavush, defenda a Armênia. E é importante a gente lembrar alguns pontos. Os acordos de paz, eles devem ser bilaterais. E é de conhecimento que hoje o Azerbaijão está ocupando pelo menos 31 vilarejos em território armênio demarcado. Quando eles irão desocupar? Ou então essas famílias que estão instaladas nesses vilarejos, elas estão lá por pelo menos 30 anos. Para onde eles vão agora? Até quando a Armênia continuará cedendo em nome da tão almejada paz? Gostaram da Milena? Pois é. Além dela, tem mais um rapaz, Davi Surian, que é um locutor maravilhoso e vai passar a falar de esportes aqui no programa. Tava faltando alguém que falasse sobre a parte mais competitiva e todos esses atletas nossos que ganham medalhas por aí na Europa, em outros lugares. A partir de agora, o Davi vai contribuir com o programa e hoje ele vai se apresentar para vocês. Olha só que linda essa história. Fala pessoal do Conexão Armênia, aqui Davi Surian, e eu estou agradecendo a oportunidade de estar nesse quadro, contar um pouco a história
da minha família, nessa data tão especial para nós de ascendência armênia, né? Tem uma origem da Armênia, e numa data de 109 anos do genocídio armênio, onde mais de 1,5 milhão de armênios tiveram a sua vida encerrada nessa tragédia, nesse holocausto. Então, 109 anos que nosso sangue foi derramado nesse 24 de abril. Uma data triste, porém que merece ser lembrada, e nossa raiz não pode ser esquecida. Contar um pouco da história da minha família. Eu, Surian, como eu disse no sobrenome, muito forte do prefixo Ian, muito conhecido na Armênia, né? A maioria dos armênios tem o Ian, seja com Y ou seja com I. No meu caso, o povo, a família Surian, saiu em 1300 da Armênia, no que diz as biografias, as escritas procuradas na internet, né? Em 1300. E nisso, vários ramos da família Surian migraram para várias partes da Europa e do mundo. Muito forte o Surian em Veneza, no Veneto, né? Como era chamado. Então, teve o Antônio Surian, de origem armênia, que foi patriarca de Veneza, nome conhecidíssimo. Se chegar com o Surian em Veneza, o pessoal vai respeitar bastante. Até então, se pesquisar na internet, tem lá o Palácio Surian, em Veneza. Ou seja, uma raiz muito fincada na Itália há muito tempo. E claro, foi perdendo a cultura armênia, perdendo essa bandeira, que hoje, 109 anos depois, a gente está começando a resgatar essa cultura, não deixando perder a nossa verdadeira essência e de onde viemos. Eu, desde pequeno, resido hoje em Araraquara, a família Surian veio muito forte em peso para o Brasil e, claro, vim da Itália, os mais próximos de mim, e eu desde pequeno cresci falando Surian é da Itália, Surian é da Itália. Porém, começou a surgir uma curiosidade lá para 2019, eu muito novo, muito curioso, que o nome não é da Itália, e sim da Armênia, que a origem é da Armênia. E meus antepassados, no início, vieram desse povo da Armênia, desse povo tão sofrido. E isso não é um exemplo só nosso, mas de muitas pessoas que têm a origem armênia, e como com essas diásporas, com o genocídio, com tudo que esse povo nosso sofreu, foi perdendo suas raízes e perdendo a cultura, e pegando de outros países que foram se imigrando e colocando outras culturas, no meu caso, a cultura italiana, parentes mais próximos da Itália e parte da família que não tem tanto conhecimento, não tinha tanto acesso ao conhecimento, achar por senso comum que o sobrenome é de origem italiana, que veio da Itália, os parentes mais próximos nossos, isso é um fato, porém a origem do sobrenome é da Armênia. E agora, principalmente em 2024, com a ajuda do Conexão Armênia, de todo o pessoal, eu estou começando, junto com meus irmãos, meus primos, resgatar essa bandeira na família. E quem não tem o conhecimento, como os tios, o pessoal mais velho, ensinar um pouco mais dessa história, de como viemos da Armênia, de todo o nosso povo, de toda a nossa luta, desse genocídio onde mais de 1,5 milhão de pessoas perderam a vida pela Armênia, sofreram demais. Então a gente está nesse trabalho de resgate, de resgatar essa bandeira, de saber de onde a gente veio, de valorizar a nossa cultura e de valorizar esse país da Armênia, que é pouco valorizado mundo afora, pouco valorizado para o resto do mundo. Então, se a gente que tem a descendência armênia não valorizar, temos que fazer esse povo valorizar, temos que entender que o nosso sangue que estava lá em jogo no passado. Então, a minha família, que foi uma família patrício-veneziana muito forte, em Veneza, a família Surian, teve o Antônio Surian, como eu disse, que tinha o apelido de o armênio, realmente veio da Itália, porém tem origem da Armênia, sangue armênio, sobrenome armênio e teve seus primeiros passos na Armênia. Então, valorizar essa cultura, 109 anos do genocídio armênio, 24 de abril de 1915, e aqui agradecer o espaço também ao Conexão Armênia, de deixar a gente, cada um falar, cada um tem sua história da Armênia. Então é bem legal, vários imigrantes, vários países, várias localidades e cada um vem de um lugar, ou seja, uns da Armênia direto, outros vieram da Itália, de outros países, e isso é bem legal, mas sempre com muito amor a essa bandeira. Que viva a Armênia, Hayastan, e que seja uma data de muita reflexão pra gente esse 24 de abril. Agradecer mais uma vez a Conexão Armênia pela oportunidade e viva a Armênia. Gente, eu fiquei maluca quando vi os posts da família do Davi no casamento do irmão dele esse final de semana. Simplesmente eles, com foto da bandeira da Armênia, encantados com a descoberta que eles faziam parte desta nação. Assim como Davi disse,
A família dele veio de Veneza. E em Veneza nós tivemos uma colônia armênia muito grande, que até hoje mantém uma ilha. Olhem só. Hoje levaremos você à cidade de Veneza, La Sereníssima, a cidade do amor e da lua de mel. Há centenas de anos atrás, a República de Veneza era um estado independente e um dos mais poderosos da Europa. Nós veremos como essa cidade tem uma rica história relacionada ao povo armênio, incluindo uma ilha inteira que pertence aos armênios até os dias de hoje. Venha conosco e explore a pequena Armênia de Veneza. Até os dias de hoje, a Itália é lar de alguns milhares de armênios. Historicamente, é o país da Europa que tem mais laços com a Armênia. Durante a Era Bizantina, muitos armênios colonizaram a parte do sudeste da Itália e até hoje São Gregório, o armênio, é venerado em cidades como Nardo, Nápoles e Palermo. No século XIII, a população da Península Italiana aumentou significativamente. Cidades como Veneza, Florença e Milão tinham mais de 100 mil habitantes. O desenvolvimento do comércio atraiu muita gente e o reino armênio da Quilíquia assinou tratados com Veneza para permitir que os comerciantes armênios pudessem trabalhar na cidade. No século XIII, um albergue foi construído para abrigar os primeiros comerciantes armênios, numa rua bem próxima à famosa Basílica de São Marcos. Posteriormente, uma capela foi fundada no local do albergue. No ano de 1512, algo muito importante aconteceu. Esse ano, em Veneza, foi impresso o primeiro livro em língua armênia. Era Urbatajirk, o livro de sexta-feira. Esse foi o tempo da Era de Ouro para os armênios em Veneza. Os comerciantes eram parte da Associação Armênia Nova Julfa, trazendo, entre outras coisas, a seda para a Europa. Nova Julfa é a vizinhança armênia de Isfahan, a capital do Império Persa, e os armênios de Nova Julfa tinham uma das redes mais eficientes de comércio do mundo, com colônias em inúmeras cidades entre Manchester e Calcutá. A família armênia mais rica em Veneza era a família Charimanian, que em italiano se fala Cerimani. O seu palácio, até os dias de hoje, é chamado Palazzo Cerimani. E posteriormente, a sua capela ficou oficialmente conhecida como Igreja de Santa Cruz dos Armênios. Em 1715, a ordem mektarista, criada em Constantinopla por Mektar de Sebaste, tomou refúgio em Veneza. A República Veneziana deu a ele a ilha de São Lázaro. A ilha era bem isolada da cidade e costumava servir como um lugar de quarentena para leprosos. Mektar e 17 outros monges limparam a ilha, cultivaram o seu solo, reformaram seus prédios e aumentaram a ilha para 4 vezes mais do que a sua área original. Em 1740, eles construíram sua própria biblioteca, que agora tem mais de 3.000 manuscritos armênios, a terceira maior coleção no mundo, depois de Matenadaran e Erevan e do Patriarcado Armênio de Jerusalém. Em 1836, 2 prósperos armênios da Índia decidiram financiar a construção de um colégio armênio em Veneza. Hoje, o colégio armênio acolhe exibições patrocinadas pela Bienal de Veneza, junto com um pequeno museu da Revolução Armênia de 2018 e um centro de estudos e documentação sobre a cultura armênia. Desde 1956, o Dosa traz até você os sabores autênticos da culinária armênia e árabe. Nossas esfirras se revelam em uma dança de aromas e temperos muito bem apreciadas em São Paulo, onde você se delicia com wraps e quibes exclusivos acompanhados de coalhada e da doçura da geleia de Damasco. Entregue-se a uma experiência gastronômica única. Dosa Culinária Armênia. Mas, como todo programa, a Marcela passa para encantar a gente com suas curiosidades sobre a nossa cultura. E a de hoje
como não poderia deixar de ser, também está ligada ao genocídio. Olhem só o que a Marcela descobriu. Oi, hoje o programa é referente ao genocídio armênio, o acontecimento mais triste da história do nosso povo. E como o meu quadro aqui é sobre gastronomia ou moda, eu vou trazer para o conhecimento de vocês a respeito da transformação da vestimenta dos homens armênios devido à necessidade deles se adaptarem à dominação turca. Eu decidi por esse tema porque uma coisa que sempre me pegou, me incomodou ali, era quando eu via as fotos dos meus antepassados, ou mesmo as fotos na internet, de homens armênios, que eles estavam sempre vestidos muito parecido com os turcos. Então, vamos ver agora o porquê. Antes de tudo, eu vou fazer uma distinção importante aqui, que nos tempos antigos, os homens armênios, eles saíam de casa para trabalhar, para socializar, para fazer negócios, para viajar, e as mulheres armênias ficavam em casa. Dito isso, a região da Ásia Menor cristã foi ocupada por potências estrangeiras, cristãs e não cristãs por séculos. Durante as ocupações grega, romana e russa, os homens armênios não sofriam perseguição religiosa. Ou seja, os homens armênios não precisavam se disfarçar de gregos, romanos e russos, portanto não precisavam adotar o estilo de traje estrangeiros. Tudo mudou quando os reinos e impérios muçulmanos invadiram e ocuparam a Armênia, como os persas, os árabes, os mongóis, otomanos e turcos. Os armênios, cristãos, temiam por suas vidas sob a atroz ocupação do poderoso Império Turco-Otomano. Os turcos eram extremamente fanáticos. Eles consideravam os armênios como infiéis. Os armênios cristãos não podiam conduzir seus negócios, completar transações, fazer acordos, importar e exportar e desfrutar ao menos de uma xícara de chá ou café em uma taverna, se eles se parecessem cristãos, ou seja, se eles se vestissem como cristãos. Portanto, eles tiveram que mudar todo o estilo do seu traje. Eles tinham que se parecer não cristãos, para se sentirem seguros e conseguirem conduzir os seus negócios com segurança. Infelizmente, isso levou à aniquilação do estilo original dos trajes e roupas dos homens armênios por um longo período de tempo. Consequentemente, os trajes começaram a ser transmutados para um estilo de vestimenta não cristão e não armênio, inclusive o estilo dos seus chapéus, de maneira muito visível. Assim, o chapéu original turco tornou-se o chapéu comumente usado por armênios e não armênios. Era chamado de keubak. Nos países árabes dominados pelos turcos, o keubak era chamado de tarbosh, que é exatamente o fez, que conhecemos e vemos frequentemente no antigo Cairo, Marrocos e Tunísia. Alguns homens armênios não gostavam de usar o fez turco ou o keubak, mas eventualmente muitos o fizeram. Muitos homens armênios também optaram pelo turbante curdo. Já com os trajes femininos, a história foi diferente. Como eu disse lá no início, as mulheres armênias elas ficavam em casa. Naquela época da história, as mulheres armênias geralmente não tinham motivos aparentes para circular pelas cidades ou socializar publicamente. E ficar em casa significava pouquíssima intervenção por parte dos turcos e, consequentemente, pouca necessidade aparente de mudar o estilo de seus trajes, vestidos e roupas, preservando a identidade étnica e o caráter da moda tradicional armênia, o estilo de vestir da moda feminina. Mas, mais tarde, isso mudou tragicamente durante o genocídio armênio perpetrado pelos turcos. Vou mostrar agora algumas fotos. As primeiras gerações armênias adotaram esse estilo, mas após o genocídio armênio, esse estilo foi transmutado em um símbolo de infâmia, pois se assemelhava aos trajes turcos que devastaram a Armênia. Um grande número de armênios ricos adotou esse estilo, mas novamente, após o genocídio armênio, esse estilo foi totalmente abandonado. Armênios ricos fora da Armênia adotaram esse estilo. O traje de um jovem menino armênio por volta de 1889 a 1920. Nessa foto é um traje masculino do século XIX da região de Lori. Já nessa foto de um menino da região de Sassoon. Nessa da região de Chatá e nessa da região de Zeytun. Termino aqui o conteúdo de hoje, agradecendo aos meus avós,
e pela luta que eles travaram para sobreviver, e por isso eu estou aqui hoje. Eu honro as suas memórias, vovô Aran e vovô Rosa, e o legado de vocês vive em mim, na nossa família e na nossa comunidade. Olha, um grande beijo. Tchau! Mais um programa chega ao fim. Deixo vocês com a esperança de quero mais, querendo dizer que o genocídio é um assunto que para nós não acabou. O genocídio está muito vigente. Como eu digo sempre, foram 109 anos de genocídio. Não foram 109 anos de um genocídio que terminou. Não foi 109 anos após um genocídio. E sim, 109 anos de tentativas de extermínio contra o povo armênio, que hoje se encontra espalhado por todo o mundo. Se você gostou do programa, deixe seu like, ative a notificação e conte para os seus amigos, para que eles possam saber um pouco mais sobre este lindo país que se conecta ao Brasil de formas tão distintas e tão inesperadas. Vejo vocês daqui a 15 dias. E deixo com este vídeo que mostra a voz e o clamor do jovem armênio por reparação e justiça. Todos nós queremos paz, mas também queremos o direito de vivermos num mundo livre e com muita tranquilidade de sermos quem nós somos. Até daqui 15 dias. Que Sherpari. Nunca serão esquecidos e jamais descansaremos enquanto não houver justiça e reconhecimento, inclusive do Brasil.